muito boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula do IB Concursos. Como é que vocês estão, meus amores? Tudo bem? Tudo em paz com vocês? Tranquilíssimo? Falem comigo. Oi, Giane, boa noite. Cristiane, boa noite, meu bem. Mábia, boa noite. Maria Jeane, novata por aqui. Que coisa boa! Isso é bom. Isso significa que a gente está trabalhando direito, né? Para novas pessoas virem, isso é muito bom. Estamos, então, fazendo um bom trabalho. Bianca, Jorge, Kelly, Ana Kelly, no caso, boa noite. Oi, Grace, boa noite. Família, boa noite. Tudo bem? Minha gente, deixa eu só pegar meu material aqui para eu não esquecer, né? KKK. É importante usar o material para dar aula, né? Que loucura. Nossa, o pessoal tá entrando, né? Vamos dar um tempinho aí para o povo entrar. E aí é o tempinho que eu pego meu material. Gente, que loucura, né? Quem que é de Martinópolis aqui? Quem que é de Martinópolis aqui? Tem alguém que vai fazer a prova de Martinópolis? A Grace? Olha aí que coisa boa, né? Meu Deus, prova lá em dezembro. Olha que coisa boa, gente. Prova lá em dezembro, tranquilidade. Coisa boa, né? Pelo amor de Deus. Tranquilo demais. Mauriti, ó, coisa boa também, tá? Ah, vamos aqui. Aníbal, boa noite. Gente, deixa eu botar minhas questões aqui também. Mauriti, Missão. É isso, tá? É fazer o que vier, aproveitar o que vier, fazer os concursos que puder fazer, porque é esse o caminho, viu? É literalmente esse o caminho certo. Aproveitar o máximo que puder aproveitar, porque exatamente, atirar para todo lado. PND, pois é, eu também vou fazer a PND, porque eu quero ver como é que é a prova, né? Eu também vou fazer PND para eu ver como é que vai ser esse negócio, né, minha gente? Porque ninguém faz a menor ideia de como é que vai ser, tá? Mas vamos lá, não vamos com muita conversa, não. Vocês querem resolver questão, mas antes, deixa eu lembrar para vocês que tem muita coisa boa, né? Eu tenho Martinópolis, que as inscrições vão até o dia 26 de outubro, isso é importante. Prova no dia 7 de dezembro. Peraí, 17 de novembro. 7 semanas, né, pessoal? A gente tem em torno aí. 14, né, Grace? Perdão. Então a gente tem 2 meses. Gente, é muito tempo, tá? 2 meses é muito tempo. Isso é uma coisa que vocês precisam observar. 2 meses é tempo para você conseguir ali minimamente fazer uma preparação, observar como é que a tua banca vai cobrar os conteúdos, né? A gente tem como banca a bendita da UPA. Eu digo bendita porque a UPA não é uma banca de dar muitos problemas, certo? Ela literalmente ela não é uma banca de muitos problemas, de muitas confusões, de muitas coisas erradas. Ela não é, tá? Inclusive isso é uma bênção. A gente tem provas de nível médio, superior e fundamental. Aí eu ainda tenho Ipaumirim também. Alguém aqui de Ipaumirim? Alguém vai fazer a prova de Ipaumirim? Prova no mês que vem, né? Eu tenho um pouco mais de um mês para a prova de Palmirim, também tendo UPA como banca. Só que, meu povo, Lopes e Palmirim, bem sugestivo, né, Lopes? Porque e Palmirim no nome aqui no Google, então
Desculpa a brincadeira, viu? Fique chateado comigo, não, mas é isso, né? Lopes e Palmirim tem que fazer a prova de Palmirim, pelo amor de Deus. Gente, mas a gente tem muita coisa vindo, tá? Só com Supan a gente tem Beberibe, eu ouso dizer que a Quirais vai ser com Supan, Quixadá eu ouso dizer que vai ser com Supan, Milagres eu não faço a menor ideia, Barbalha eu digo Upa, Urca ou com Supan, meu chute. Eusébio já está definido com Supan, né? Já está até publicado no site deles que eles serão responsáveis por esse concurso, mesmo ainda não tendo liberado edital. Eu tenho Coreaú, eu tenho Juazeiro do Norte, Croatá, Oroz, Assaré, Morrinhos, Mauriti, Pentecoste, Baturité. Ou quem me dera já tivesse saído Juazeiro, meu sonho. Piquet Carneiro, Ipu, Maranguape, que também já está no site da Consupan, Forquilha, Caridade, Acaraú, Acarape. Inclusive Acarape aí, né? Pode sair muito em breve. Viçosa também teve como banca Consupan, tá? Lavras, Tauá, Sobral, que diga-se de passagem, tá? Sobral anunciou, acho que tem umas 3 semanas, 4 semanas, que Sobral vai fazer outro concurso para educação, né? Paracuru eu também vou ter concurso, Salitre, Tarrafas. Gente, o que não falta é concurso e o que não falta é primeiro lugar do IB Concursos. Falo mesmo que eu não sou nem baú, tá? A gente teve primeiro lugar em Farias Brito, a gente teve primeiro lugar em Pindoretama, em Nova Olinda, enfim, tivemos primeiro lugar em vários lugares. Agora é a vez do Lopes e Palmirim brincar com a minha cara, né? Professor, se teve primeiro lugar, foi em algum lugar, né? Só faltou o Lopes me dizer isso, mas tudo bem, ainda bem que o Lopes não disse. A gente teve o segundo lugar em Nova Olinda, a gente teve o Lucas. Boa, obrigado. Pronto, Lucas, agora eu já sei. Só faltou, né? Deixa quieto. A gente teve primeiro lugar em Nova Olinda, enfim, e, gente, estou com a missão de ensinar português, não para vocês escreverem uma gramática, mas para vocês acertarem as questões da prova, tá? E para isso a gente está com o Gabaritando Português, que é um curso que a gente vai ter aulas ao vivo, como a gente está tendo agora. Essas aulas vão ficar gravadas, vocês vão poder entrar em contato com o curso em caso de dúvida. Vocês vão ter o caderno de questões, que inclusive eu já montei todos os cadernos e enviei para o curso. O grupo do WhatsApp para os alunos matriculados, não é os grupos em que vocês estão agora, é grupo apenas para os alunos matriculados, beleza? E, naturalmente, o material em PDF, tá? Simulado, revisão final e 1 ano de acesso para vocês estudarem, beleza? Tudo bem? Jobson, onde é que eu compro? Aponte o seu celular com o leitor de QR Code para cá e compre logo o seu curso, viu? É o conselho que eu dou, tá? Já aponte o QR Code, garanta logo o seu curso, para depois não dizer que eu não avisei. Então, garanta logo o seu curso. Beleza? Tudo bem? Entendido. Jobson, e me diga uma coisa, onde é que eu compro o curso? Quero comprar no WhatsApp. Tá aqui, ó. DDD 88 9993 3366 9687 7474. Você pode comprar o seu curso nestes canais de atendimento ou no QR Code que você vai receber lá no grupo, tá? Eu recomendo muito fortemente que você compre, você vai ver aqui a maneira como eu trabalho, você vai ver aqui a maneira como eu resolvo questões, como eu explico as coisas para vocês, e aí eu piamente acredito que a gente consegue, nós, equipe IB Concursos, conseguimos aí auxiliar você nessa aprovação, viu? De verdade, acredito muito. E, pessoal, eu não tinha lembrado disso aqui não, tá? Se vocês não estiverem no grupo 0800, vocês entrem no grupo 0800, tá? O professor tá compartilhando a tela. Tô aqui, meu amor. Olha eu aqui, ó. Oi.
Minha telinha bonita aparecendo aqui para todo mundo, com QR Code do grupo de estudo 0800. Olha só, veja você. Beleza, gente? Tudo bem, entendido. E agora vamos direto para o nosso material, tá? Vamos aqui para o nosso material. Eu gosto sempre de lembrar, a gente tem situações em que a leitura do texto ela é obrigatória. Essa primeira questão do material. Ah, detalhe, peraí, vamos devagarinho. Pessoal, quando vocês vão resolver uma prova de língua portuguesa, a primeira coisa que vocês precisam levar em consideração é leia primeiro o comando da questão para que depois, em seguida, se necessário, você faça a leitura do texto, tá? Então, leia primeiro o comando da questão e aí, se precisar, você lê o texto, olha aqui o comando. Considerando a tipologia textual e os elementos estruturais característicos do gênero notícia, o texto apresenta marcas que confirmam sua adequação a esse gênero. Assinale a alternativa que indica corretamente um desses elementos estruturais e sua função no texto. Gente, perceba que aqui o primeiro elemento que a gente precisa notar é que a banca ela aponta no comando um determinado gênero. Professor, que gênero ela aponta no comando? Ela aponta o gênero notícia. Bem aqui, ó. Estou marcando de verde para vocês. Espero que vocês estejam conseguindo ver, tá? Estou marcando, marquei aqui de verde para vocês. Estou botando uma setinha vermelha. Todo mundo consegue visualizar, pessoal? Tudo bem? Tá dando para ver aí, tranquilo? Deixa eu só encher minha garrafa, porque eu ia tomar água agora e eu vi que meu copo tá vazio. E a gente não pode ficar com o copinho vazio, não. Ó, aguinha. Eu falo demais, gente. Eu não consigo falar muito sem tomar água, não. E aí talvez alguém esteja se perguntando: e o que eu tenho a ver com isso? Sempre tem. Desculpa aí, gente. A Maria do Socorro só levantou o dedinho, como quem diz: e o que eu tenho a ver com isso? Vamos lá, minha gente. Eu preciso entender o que é uma notícia. Eu preciso entender o que é uma notícia, tá? A notícia, ela é um texto de cunho, ou seja, de propósito informativo, tá? Textos que tenham propósito informativo são textos que não podem, não devem e não vão ser entendidos pelos leitores de múltiplos, de vários jeitos. Um texto informativo, ele tem como característica central a objetividade, ou seja, um texto informativo é aquele que vai ser lido por você, por mim, pela Maria do Socorro, pelo Jefferson, pela Micaele Dias, pelo Breno Souza. Ele vai ser um texto lido e entendido, pelo menos este é o objetivo, este é o propósito, que ele seja entendido pelos múltiplos leitores de uma única forma, tá? E a notícia, ela tem elementos estruturais, certo? Jobson, o que que são elementos estruturais da notícia? A notícia, ela tem partes, tá? Quais são essas partes? Primeiro, toda notícia tem um título, certo? Que é aquele nome dela. Toda notícia, ela tem vou colocar como subtítulo, tá? Mas também pode ter outro nome. Toda notícia também pode ter uma linha fina. Assim como toda notícia vai ter um lead, certo? Lead pode ser escrito L-I-D-E ou pode ser também escrito em inglês dessa maneira, tá? E toda notícia, ela tem um corpo. O que é o corpo da notícia? É o local no qual a informação é colocada para o leitor. Espero que vocês tenham conseguido entender o que eu disse aqui, certo?
A gente vai concordar tanto com a Maria do Socorro quanto com a Maria Jeane Pedrosa. Por quê? As duas marcariam item B, as duas marcaram, na verdade, item B como gabarito. A inclusão de falas de representantes do MEC e de outras instituições visa conferir credibilidade às informações apresentadas. Por quê? Quando eu trago a visão de uma autoridade numa notícia, essa visão dessa autoridade a gente costuma chamar de elemento que dá validação ou de elemento validador, beleza? As notícias, elas podem ter elementos validadores, que podem, no caso, como foi levantado aqui, serem a visão, a perspectiva de um especialista. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida nessa questão ou está clara para vocês? Essa é a hora que vocês respondem, tá? Bota na cabeça de vocês. Dúvida e raiva a gente não leva para casa. A dúvida que você guarda e não tira é a dúvida que faz você perder o seu cargo público, tá certo? Já que eu estou aqui falando com adultos, eu preciso deixar isso muito claro. Se tiverem dúvida, por gentileza, me sinalizem, tá? Não tem problema, viu? Então, vamos aqui. Se vocês estão me dizendo que está claro, gabarito, item B de bucho. Segunda questão. Como não ser machista? Pense duas vezes antes de chamar uma mulher de louca só porque vocês têm pontos de vista diferentes. Tire o verbo ajudar quando se referir às tarefas de casa. Violência contra a mulher não tem mas. Conteste o pensamento, essa é para casar e essa é só para passar a noite. Não deixe que sua insegurança o transforme em um opressor. Entenda que ninguém mata ou bate em alguém por amor. Primeiro, vocês entenderam o texto? Todo mundo conseguiu entender esse texto? Beleza, vamos aqui. Considerando a tipologia do texto apresentado, sua principal finalidade é... Gente, uma banca de concurso, quando ela fala de finalidade, ela pode também utilizar um outro nome, mas que quer dizer a mesma coisa, tá? Então, por finalidade, a gente está falando de objetivo. Tem uma maneira mais complexa, mas não se assustem, a banca ela pode dizer que esse é o objetivo comunicativo. Beleza? Uma banca ela pode chegar para você e dizer, olha, eu quero que você me diga, candidato, candidata, qual é o objetivo comunicativo deste texto. Ou seja, o que eu quero, o que é que eu quero com esse texto, tá? Queria questão assim da URCA. Não, esse tipo de questão, quem usa muito é a UPA. A UPA usa muito esse tipo de questão, tá? A URCA, nem tanto, tá? É muito difícil a URCA usar esse tipo de questão. A UPA, o padrão dela é esse, tá? Principalmente nas provas de nível médio, tá? Essa daqui, se não me falha a memória, foi uma questão de uma prova de nível superior, mas eu também tenho provas de nível médio com esse tipo de questão, tá? Aníbal, não. A Consulpan usa questões bem mais complexas. Esse tipo de questão aqui você nunca vai ver numa prova da Consulpan. Nunca. Impossível. Não existe, tá? Consulpan não usa esse perfil de questão. Jamais. Gente, só botar meus óculos, só um minutinho, por favor. A UES, vez ou outra, tá? A UES, vez ou outra, usa, tá? Vamos lá. Alguém tinha dito gabarito. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Cristiane, Maria do Socorro, Ana Carla e Mábia. Isso mesmo, gente. Quem marcou o item B nessa questão, B de bucho, tá correto, tá? O objetivo do texto é aconselhar por meio de exemplos com o intuito de influenciar uma mudança de comportamento. Então, se eu não quero que você seja machista, eu quero que você siga esses conselhos. Faça o que eu estou lhe dizendo aqui, beleza? Então, o gabarito seria esse. Os outros itens, por favor, meus amores,
os outros itens geraram dúvida em vocês de alguma maneira? Alguém se confundiria com o que está nesses outros itens aqui? Hanna Vieira, Guilherme Braga, Kennedy Juvino, Levi, Lucimar, Maria Auxiliadora, Micaele Dias, Carol Bezerra, Carmen Kelly. Vocês teriam alguma dúvida sobre algum destes outros itens? Obrigado para quem está me respondendo. Obrigado. Seria injuntivo? Seria, tá? Se me perguntassem, e ótima pergunta, Jeane, se perguntassem para vocês a tipologia desse texto, esse texto ele é de tipologia injuntiva. Jobson, eu não sei o que quer dizer tipologia injuntiva. Você pode explicar, meu lindo? Vamos lá. Tipologia injuntiva é aquela tipologia na qual eu quero orientar o comportamento do sujeito. Eu quero orientar o comportamento. Na UPA cai tipologia? Cai. Toda banca, inclusive a Consulpan, cobra tipologia, beleza? Toda banca cobra tipologia de vocês, não tem muito o que fazer nesse sentido não, tá? UPA, URCA, US, ímpar, Consulpan, Consulplan, IDIB, todas cobram tipologia, tá? A tipologia injuntiva, ela tem textos como manual de instruções, textos de aconselhamento, receitas, enfim, bulas de remédio também tem sequências injuntivas. Isso, Maria de Socorro, regra. Graciane, acredito que na minha fala eu respondi sua pergunta, meu bem. A regra de jogo também é injuntivo, tá? Então, todas as vezes em que eu quiser orientar o comportamento de uma pessoa ou de um grupo, eu uso um texto injuntivo, beleza? Porque eu quero que essa pessoa ou este grupo se comporte dentro do parâmetro que eu estou colocando. Deu para entender, gente? Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou clara essa questão, por favor? Beleza? Show, maravilha. Vamos lá. Terceira questão. Assinar e os verbos sempre são no modo imperativo, né, professor? Se a gente... Pergunta excelente também, viu, Elane? Obrigado. Se nós estivermos falando de um texto injuntivo, sim, eu sempre vou ter verbos no imperativo. Falando do injuntivo, é sempre isso que vai acontecer. Beleza? Mábia, eu acho que era a mesma pergunta, coração. Eu consegui tirar a sua dúvida, creio eu. Aníbal, peraí. Banca com Supan, Beberibe, o que você recomendaria estudar? Classes de palavras, processos de formação de palavras, Aníbal. Sintaxe, principalmente a sintaxe do período composto, entendendo ali orações coordenadas e orações subordinadas. Verbos e conjunções. Verbos, tempos, modos e vozes, Aníbal. Essa seria a minha recomendação básica, tá? A Consulpan, ela tem feito provas, Aníbal, a Consulpan, ela tem feito provas muito mais focadas em gramática. A gente teve agora a prova de Itaitinga, por exemplo, há alguns meses atrás. A prova de Itaitinga, de 10 questões, 9 eram gramática. Eu só tinha uma questão de interpretação textual, tá? A UPA, se eu pegar a prova de Jijoca de Jericoacoara, por exemplo, que foi aplicada há vários meses atrás, eu tive uma prova na UPA que é a UPA, tá? Que metade da prova foi gramática. E às vezes ela usava menos da metade da prova como gramática, tá? UPA de Ipalmirim, tem algum conselho para quem for fazer nível médio? Cuidado com o texto. Nível médio, normalmente, a quantidade de interpretação textual na UPA é maior do que nível superior. Beleza? Cetrédino de Paramoti foi um texto para... Exatamente, tá? Ainda tem isso. A gente precisa ter cuidado nisso, tá? O S, você tem alguma dica, nível superior?
A UES, ela sempre é uma banca muito previsível, né? Ela traz, normalmente, 2 textos, um narrativo e um dissertativo. O dissertativo pode ser um artigo de opinião, pode ser um editorial, um manifesto, uma carta aberta, enfim, ela traz algum texto de posicionamento e ela pede a você, normalmente, ela referencia, na linha tal, a linha tal, no parágrafo tal. Você precisa sempre, numa prova da UES, ter muita atenção no texto, porque você, em vários momentos, precisa voltar para ele. Então, você precisa lê-lo com atenção, tá? Gente, deixa eu resolver minhas questões, porque senão eu vou ficar só dando dica de dica de banca aqui para vocês. Deixa eu voltar para as questões, não se chateiem comigo, não. Vocês vieram aqui para eu ensinar para vocês por meio das questões. Então, fiquem chateados comigo, não, por favor, viu? Vamos lá. Segunda questão ficou esclarecida. Terceira questão, vamos aqui. Assinale a alternativa que contém um elemento inequivocamente associado ao texto narrativo paradidático. Professor, eu não sei o que é inequivocamente. Gente, isso aqui é uma maneira mais, me perdoem o termo, fresca, de dizer assim, sem dúvidas. É só isso, tá? Inequivocamente é aquilo que não existe dúvida, é aquilo que não abre espaço para dúvida, tá? Inequivocamente é aquilo que permite que você afirme com certeza absoluta. Tudo bem? Então, vamos aqui. O texto paradidático, ele é destinado ao público infantil? O que vocês dizem? O paradidático, ele é destinado ao público infantil? Não necessariamente. Então, isso aqui não pode ser uma verdade. Habitualmente prescinde do narrador onisciente. Gente, narrador onisciente é aquele que sabe de tudo, beleza? O narrador onisciente é aquele narrador que sabe de absolutamente tudo que vai acontecer na história, tá? Vamos lá. Eu não posso dizer isso, nem todo paradidático tem esse tipo de narrador. Não, o narrador, boa pergunta, Grace. O narrador onisciente, ele não participa, ele sabe de tudo, ele vê tudo, mas ele não participa, tá? O narrador onisciente, ele é tido... Tem algum professor de português aqui comigo? Tem algum professor de português aqui assistindo essa aula? Porque se tiver, eu quero falar com meu colega do português. Tem? Tem não? Ninguém se acusa, né? Todo mundo tem medo. Não, vou dizer não, que senão ele vai fazer pergunta difícil. Nem vou. Eu só quero dizer o seguinte, ó. O narrador onisciente, ele é um narrador que ele detém uma verdade absoluta. Esse narrador onisciente, pronto, Elane, ó, pode cair na tua específica, o que eu vou dizer agora, Elane. Pode cair na tua parte específica. O narrador onisciente, ele é um narrador que ele detém uma verdade absoluta, tá? Esse narrador onisciente, quando ele é cobrado na literatura para professores de língua portuguesa, esse narrador onisciente é um narrador que ele deixou de existir no século XVIII, ou no século XIX, tá? Para alguns autores da teoria da literatura, Elane, esse narrador ele pode aparecer na tua prova como um narrador que ele não existe mais. Jobson, mas eu não sou professor de língua portuguesa, eu sou dentista, eu sou engenheiro, eu sou, sei lá, advogado, e eu vou fazer a prova. Esse narrador, para mim, existe? Sim. Para você, ele existe. Então, se você vai fazer uma prova de nível superior, que não é de professor de língua portuguesa, ou se você vai fazer uma prova de nível fundamental ou médio, esse narrador existe para você. Tudo bem? Entendido? Querem perguntar alguma coisa? Beleza? Vamos lá. Ele aborda temas históricos? Não necessariamente. Ele orienta o leitor sobre alguma ação? Gente, isso aqui, de novo, eu vou dizer não necessariamente. Ou seja,
todos os itens que não podem ser o gabarito, eles têm alguma capacidade de serem questionados. Então, esse é o ponto, meus amores. O inequivocamente que é levantado aqui pela banca é o seguinte: olha, esse é o único item que eu posso dizer que ele é ligado a um paradidático sem qualquer tipo de questionamento. Tudo bem? Entendido, gente? Tranquilo para vocês? Belezura? Alguém quer perguntar alguma coisa, por favor? Questão de número 4. Considere o conjunto de frases listadas abaixo e assinale a alternativa que contém uma sentença que poderia figurar como título de um texto argumentativo em relação ao qual este mesmo título poria em realce a postura crítica do coenunciador empenhado em ridicularizar as mal-sucedidas estratégias enunciativas dos enunciadores citados. Jobson, quem usa esse tipo de questão? Urca. Isso aqui é uma questão de nível superior da Urca. Tranquila? O que vocês acharam? Fácil de entender ou não? É. Rapadura é doce, mas não é mole não, meus amores. É tudo que eu digo às senhoras e aos senhores. Rapadura é bem docinha, mas não é muito mole, não. Vamos lá, né? Então, quem não entendeu o comando, fala comigo. Gente, não faz vergonha, tá? Estamos todos aqui para compartilhar conhecimento juntos. Não tem, ninguém vai julgar ninguém aqui. Ninguém sabe mais do que ninguém. Todos nós temos saberes diferentes. Então, não tenham vergonha de perguntar se eventualmente vocês não entenderem, tá? Eu não vou julgar ninguém, não. Meu papel não é esse, viu? E nem vou dizer, como vocês às vezes podem ter ouvido na escola, como é que tu não sabe disso? Alguém ouviu isso na escola, ao longo da vida escolar? Eu acho um crime tão grande um professor que aponta para uma aluna e diz isso. Todo mundo caladinho? Então vamos lá. Parece que ela foi morta pelo seu assassino. Ferido no joelho, ele perdeu a cabeça. Os antigos prisioneiros terão a alegria de se reencontrar para lembrar os anos de sofrimento. A polícia e a justiça são duas mãos do mesmo braço. O acidente fez um total de 1 morto e 3 desaparecidos. Teme-se que não haja vítima. Ora, mas como é que tem 1 morto e 3 desaparecidos e não tem vítima, gente? O acidente foi no tristemente célere retângulo das Bermudas. Gente, não existe retângulo das Bermudas, existe o triângulo das Bermudas. 4 hectares de trigo foram queimados. A princípio, trata-se de um incêndio. Gente, 4.000 metros quadrados foram queimados. Se foi queimado, é um incêndio, né? Pelo menos essa é a lógica, né? Então, assim, se o que, ó, agora o comando faz sentido, porque se você perceber, existem falhas na construção dos enunciados. Então, se existem falhas, o título ele precisa supor essas falhas. O título ele precisa mostrar essas falhas. O título que mostra, meus alunos quando forem jogar, é muito bom. O título ele precisa neste caso mostrar essas falhas. Jobson, e qual título mostra essas falhas? O item D de jeans. Pérolas do jornalismo inspiram renovação na ABL. Entenderam por que pérolas? Porque são erros de estruturação da notícia. Pegaram a ideia? Tudo bem, gente? Tranquilo?
Isso, Cris. Exatamente, Cristiane. Ele está ironizando. Isso mesmo. Perfeito. Tranquilo, gente? Beleza? Eu acredito que agora, da maneira como eu expliquei, posso estar errado. Se eu estiver, por favor, fiquem à vontade para falar comigo. Mas eu acredito que pela maneira que eu expliquei agora ficou claro, não ficou? Tudo bem? Belezinha? Show. Então, não podemos marcar os outros. Eu perdi. Lucas, mas agora que eu te expliquei, se aparecer na tua frente de novo, dá certo, Lucas? Se não der, me fala que eu te explico de outra maneira. Explica de novo. Bora lá. Ahn, vamos. Vou explicar, Ó, quando eu digo isso, quando eu, banca, digo isso aqui, ó, colocar em realce a postura crítica do coenunciador empenhado em ridicularizar as mal-sucedidas estratégias enunciativas. Vamos lá. O que seria esse ridicularizar? O ridicularizar aqui seria ironizar. Ironizar. Beleza? Então eu quero ironizar as estratégias enunciativas mal sucedidas. Jobson, o que é uma estratégia enunciativa? A estratégia, ela pode ser uma organização dos enunciados. Beleza? Então aqui o que eu tenho como estratégia argumentativa é uma organização, dos enunciados. Então, quando eu digo a polícia e a justiça são duas mãos do mesmo braço. Oxi, um braço é para ter uma mão, não é duas. Então, a organização dos enunciados foi feita de maneira errada. Então, a questão ela está te pedindo qual item funcionaria como título para uma notícia que ironizaria esses erros. Sara Carini e Lucas, entenderam agora? Beleza? Show? Mábia, entendeu? Beleza? Show. Ô Sara, você entendeu, meu amor? Ficou claro para você, meu bem? Show, maravilha. Posso ir para a próxima, gente, por favor? Tudo bem para vocês? Disponha, imagina. Se tiver dúvida, pode perguntar. Problema não. Bora para a próxima, então, gente. De acordo com os PC, hein? O quê? Não. Essa quinta questão foi erro meu, tá? Essa quinta questão era para professores de português. Não, 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 não. Não, não. Tá errado. Essa quinta questão aqui não era para vocês, erro meu, tá? Então, desconsiderar. Me perdoem, por favor. Não, vou pular. Eu não vou falar dela, não. Uh, Gente, o que foi que eu fiz aqui? Peraí. Não, vou ter que pular essa daqui também. Eu não. Gente, me perdoa, tá? Deixa eu conferir as outras aqui. Só um minuto. Peraí, só um minutinho. Não, a 7, ok. A 8, ok. A 9, ok. E a 10, ok. Beleza. Gente, perdão, desculpa. Me perdoem pelo erro nessas duas questões, tá? Não foi proposital. Os professores de língua portuguesa que receberem o TD, vocês têm obrigação de resolver essas duas questões, mas os outros, eu peço perdão a vocês pelo erro, não foi intencional, tá? Questão de número 7. Com referência aos elementos que compõem essa narrativa, qual é a afirmação cujo conteúdo está correto? Vamos ver a narrativa, tá?
Uma jovem estava para se formar. Havia muitos anos um jovem estava para se formar. Havia muitos anos que ele admirava um carro esporte. Sabendo que seu pai podia arcar com aquela despesa, disse-lhe do grande desejo. Na manhã da formatura, o pai, chamando-o no escritório, disse-lhe que estava orgulhoso de sua conquista e queria dar-lhe um presente. O jovem, ansioso, esperava ganhar a chave do carro tão desejado. Porém, qual não foi sua decepção quando o pai lhe deu uma Bíblia com seu nome gravado em ouro, recomendando-lhe: abra este livro e você terá tudo o que deseja. O jovem ficou furioso e disse ao pai: com todo o dinheiro que você tem, você me dá uma Bíblia de presente? E jogando-a num canto, saiu de casa e não mais retornou. Passaram-se os anos, o jovem casou-se e teve filhos. Um dia recebeu um telegrama comunicando que o pai, cuja saúde inspirava cuidados, queria vê-lo. Foi então visitá-lo, mas, quando chegou, o pai havia morrido. O jovem, entristecido e arrependido, percorreu o olhar com as coisas de seu pai no escritório, deparando-se subitamente com a Bíblia. A sua Bíblia de presente de formatura, que recebera de seu pai. Pela primeira vez, o jovem começou a folheá-la. De repente, no meio de suas folhas caiu um cheque. Exatamente o valor do carro. Caramba, que lindo. Ah! Exatamente o valor do carro que ele havia desejado. A data do cheque era a do dia de sua formatura, mas já era tarde demais. A sua precipitação levara-o a um julgamento errado. É isso, né? Com referência aos elementos, já tinha lido para vocês, a gente consegue perceber, meus amores, que o gabarito aqui, ele é exatamente o que a Maria do Socorro, a Ana Carla, a Mábia, a Bianca e a Cristiane falaram, tá? O clímax, o que que é o clímax? O clímax, meus amores, ele é o ponto mais alto do conflito. Beleza? O clímax é o ponto. Isso, Maria do Socorro. O clímax é o ponto mais alto do conflito. Sempre vem antes do desfecho. Beleza? Ô, pessoal, vocês querem essas anotações depois? Vocês querem? Tá bom. Beleza. Show. Vamos lá. Então, aqui, ó, o que que eu tenho? Item C de cachorro caramelo correndo com cabrito, tá? É isso que eu tenho. Os outros itens não podem, não devem e não vão ser marcados para mim como gabarito. Deixa eu perguntar para vocês: existe alguma dúvida sobre algum dos outros itens dessa questão, por favor? Tudo bem? Posso ir para a próxima? Tranquilo? Beleza, vamos lá. Questão de número 8. O texto em análise, o Enem e a África, enquadra-se na tipologia de base dissertativo-argumentativa. Analise a alternativa que não constitui uma característica dessa tipologia textual. Gente, quando eu falo de tipologia dissertativa argumentativa, eu estou falando de uma tipologia que tem ali dentro de si a defesa de um ponto de vista, tá? Sempre que eu falo de tipologia dissertativa argumentativa, eu tenho que ter um ponto de vista. E aí um negócio importante nessa questão é que isso aqui é só um detalhe, tá? Você não precisa, e isso é importante, beleza? Você não precisa ler o texto. Por quê? Porque o que está sendo cobrado, o que está sendo cobrado de você aqui é a capacidade de identificar a característica da tipologia. Então, se você está buscando aqui identificar a característica da tipologia, não necessariamente você precisa ir para o texto para ver essa característica, já que você estuda características da tipologia mesmo sem a leitura do texto. Beleza? Tudo bem? Entendido? Vocês conseguiram pegar a ideia? Beleza?
Deu para vocês entenderem? Não deu para vocês entenderem? Tranquilo? Gente, a Maria do Socorro, ela disse que não leu o texto. E mesmo não lendo o texto, ela acertou. Porque o gabarito dessa questão seria o item B de bucho, tá? Tem-se o discurso direto como estrutura básica de construção do texto e o desenvolvimento das ações. Jobson, eu não me lembro o que é discurso direto ou discurso indireto. O discurso direto é aquele, pessoal, em que eu tenho a fala de uma pessoa literalmente como ela foi dita. Eu não altero a fala daquela pessoa. Então, o discurso direto é aquele que contém aspas ou travessões. Beleza? É importante que você entenda isso. O discurso direto é aquele que contém aspas e ou travessões, tá? Então, eu não podia marcar os outros itens. São observadas a análise de um assunto e a defesa do ponto de vista do autor a respeito desse assunto. Isso aqui é, sim, uma característica do texto dissertativo, porque eu tenho, lembra que eu estou buscando aqui, não é, tá? Esse discurso direto que eu tenho aqui, de aspas ou travessões, lembrar vocês qual gênero? Narrativo. Eu uso o travessão ou as aspas quando eu quero trazer a fala de alguém, né? Se você já leu qualquer que seja a narração, como você viu aqui, ó, travessão, travessão nas duas falas, beleza? Você consegue perceber isso, tá? Que o gabarito dessa questão não poderia ser o item A, assim como não poderia ser o item C, porque a narrativa ela pode ter uma linguagem mais subjetiva, ela pode ter uma linguagem mais ligada à maneira como o autor ou o narrador do texto pensam, e não necessariamente no texto dissertativo argumentativo eu tenho essa flexibilidade. Na verdade, essa flexibilidade no texto dissertativo argumentativo, ela não existe, porque eu preciso ter clareza e objetividade. E no item D de jeans, não necessariamente, tá? Na narração, eu vou utilizar o presente do indicativo, como é o caso do texto dissertativo argumentativo, em que eu uso, sim, esse presente do indicativo. Beleza? Tudo bem? Meus amores, por favor, alguma dúvida sobre essa oitava questão? Tudo certo? Vocês pegaram a ideia? Tudo bem para vocês? Tranquilo? Então vamos lá. Bora para a próxima. Questão de número 9. Considerando o tipo do texto, é correto afirmar que é predominantemente. Pessoal, vamos aqui, ó. Vamos olhar para esse texto, tá? Eu tenho aqui um texto em que eu tenho uma explicação, tá? Na verdade, eu tenho um conjunto de explicações. Boa, boa. Maria do Socorro, Mábia, Ana Carla Estevam, muito bem, é isso mesmo, tá? Perfeito. Gente, vocês viram o material antes da aula, foi? Vocês chegaram a ver o material antes da aula, foi? Boa, perfeito, é isso mesmo. Obrigado. Eu fico feliz quando as pessoas pegam o material antes da aula e dão uma olhadinha, isso é muito bom, tá? Obrigado mesmo. Vamos lá. Eu tenho a exposição, a colocação de argumentos que defendem uma posição. Essa posição a gente chama de tese. Então, eu tenho argumentos que defendem uma tese e eu tenho verbos que ficam ali no presente do indicativo, tá? Eles ficam obrigatoriamente no presente do indicativo. Isso aqui é algo que não tem exceção, tá? Injuntivo não poderia ser, porque esse texto ele não busca orientar o comportamento de uma pessoa. Ele não pode ser narrativo, porque o centro dele não é uma história. Lembra sempre que para você ter um texto narrativo, você precisa ter 5 elementos, que eu chamo de pente, tá? Personagem, espaço,
narrador, tempo e enredo. Isso é o pente. Todo texto narrativo tem um pente, tá? Obrigatoriamente. Tudo bem? Então, dito isso, meus amores, também não poderia ser o texto expositivo, porque o texto expositivo, ele é um tipo de dissertação, tá? Mas o que eu tenho aqui não é um texto dissertativo expositivo. Você pode entender como expositivo, por exemplo, as biografias, tá? Isso, exatamente, Jeane. Você pode ter numa biografia uma exposição. Quando você tem um texto unicamente expositivo, você não tem nenhum tipo de posicionamento. Tudo bem? Pegaram a ideia, meus amores? Tudo certo? Tranquilo? E a questão de número 10. Olha só. Gente, aqui tem uma pegadinha que eu adoro, porque ninguém olha. Quando você vê de onde o texto foi tirado, quando você pega a fonte do texto, você tem bem aqui, ó, opinião. O que isso quer dizer, gente? Qualquer pessoa que fale porto-inglês vai entender que opinion é opinião. Opinião é uma exposição? Não. Opinião é uma narração? Não. Opinião é uma injunção? Também não. Opinião é uma dissertação. Dissertar é argumentar em defesa de um ponto de vista. Beleza? Então, por isso, meus amores, que eu não teria outra possibilidade senão a prevista no item A de aprovação. Tudo bem? Jobson, então eu posso olhar para o texto, ler ali o texto e eu vou perceber uma opinião? Vou. Olha aqui um exemplo. Isso aqui é uma opinião. Jobson, como é que eu sei que é uma opinião? Pelo uso de adjetivos que tem aí dentro, pela escolha de palavras que são utilizadas aí dentro. Então, existem múltiplos aspectos que me fazem conseguir perceber o que eu estou dizendo. Tudo bem? Entendido? Fez sentido para vocês? Tudo bem? Tranquilo a aula? Foi boa? Não foi boa? Falem comigo, minha gente. Vocês me dão feedback e eu procuro melhorar para as próximas aulas. Não tem problema. Se tiver algo que vocês acreditem que eu deva ou que eu possa ou que eu precise melhorar, falem para mim que eu vou tentar melhorar nas próximas aulas, tá certo? Eu gosto de interagir com as pessoas, eu gosto de conversar mesmo para eu entender se de fato as pessoas estão entendendo, se elas precisam que eu altere alguma coisa no que eu estou falando. Enfim, eu estou aqui para servir vocês, para tentar, da melhor forma possível, ajudar vocês a basicamente realizar um sonho, né, gente? Então, para isso, o mínimo que eu tenho que fazer é escutar vocês, tá bom? Obrigado pelos elogios, muito obrigado, tá? De verdade. Gente, se vocês verem material, Jobson, recebi antes o material da aula, estou com dúvida numa questão, tá aqui meu Instagram, ó. Você pode falar comigo lá no Instagram, que eu tiro sua dúvida sobre alguma questão que você vê no meu material, tá certo? @jobsoncast.prof. Eu estou à disposição de vocês lá, viu? Não tem problema, não. Teixeira, fala com o pessoal da coordenação do curso. Eu passei no começo da aula um QR Code, mas fala com o pessoal da coordenação do curso, que eu acredito que eles podem te mandar o link. Eu vou pedir até pro pessoal da coordenação. O pessoal da coordenação está me acompanhando, e aí manda esse link no grupo aberto, o link do grupo 0800, pessoal. Faltando tão pouco tempo para o concurso de Palmirim, você acha que dá? Dá. Agora sim, Sara, você precisa entender, e aí não chateie comigo, estou respondendo a sua pergunta, não tem saída, não tem brincadeira, não tem final de semana. Estudar. Se você puser isso na sua cabeça, dá tempo.
tá? Se botar na cabeça que é estudar, não tem feriado, não tem dia santo, não tem nada. Se você trabalha, trabalho, casa, trabalho, casa, casa, trabalho, estudo, e é isso, é bunda na cadeira, tá? Bunda na cadeira, beleza? Trabalho, casa, casa, trabalho, chegou em casa, banho, estudo, caderno, videoaula, estudo, dá tempo, beleza? Não, desista não. Invista o seu tempo. Desistir não vai acelerar as coisas, desistir não vai facilitar a tua vida, desistir vai talvez tirar o sonho que você tem. E aí eu gosto muito de dizer, a vida adulta, pessoal, a vida adulta é um cemitério de sonhos. Porque o adulto, ele desiste do que ele sonha. O adulto, ele tem o péssimo hábito de matar o próprio sonho. Ah, mas é impossível. Por que é impossível? Você tentou? Porque, normalmente, se você tenta, não importa quantas vezes você tenta, mas se você tenta, você consegue. É isso, tá? O que eu posso... Não sei se era o que vocês esperavam ouvir, mas o que eu posso dizer é isso, tá? É literalmente o que eu posso dizer. Não permitam que esse cemitério de sonhos aumente de tamanho. Por favor. Beleza? Boa noite para vocês, meu povo. A gente se vê, viu? Fui.